Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. E assim, hoje tá sendo. Meu coração tá transbordando de alegria porque ela aceitou vir no Altos Papos com a Ana. Eu vou apresentar um exemplo de cristã, de mulher, de esposa. Pra mim é um exemplo. Então assim, eu tô com o meu coração transbordando de alegria, Rosinha, por você estar aqui. Vou apresentar. Rosa Piccolo de Oliveira, ela é casada há 54 anos. 54 anos. Ela tem 3 filhos e ela empreende ainda, até hoje, como costureira, né? Muito obrigada pelo seu sim. E vou explicar um pouquinho como funciona o Altos Papos. A gente vai conversar, então a série esse mês é Tempos de Conversão, porque nós estamos nesse tempo da quaresma, queria conversar um pouquinho sobre isso com as minhas convidadas. E falar um pouquinho sobre a nossa história, né, Rosinha? Porque é com o nosso testemunho, eu falo que a gente arrasta, né? E a gente quer arrastar pessoas para Deus. É essa a nossa grande missão aqui na Terra. E aí quando termina, quando a Maria vai avisar a gente, uns 20 minutinhos, ela já faz assim, ó, ela avisa a gente que é pra gente ir pro final. E aí no final eu vou fazer uma pergunta pra você deixar uma mensagem pro mundo, tá bom? Uma mensagem nesse sentido aqui de conversão, de mudança de vida, tá bom? Então começa, como que é a sua relação com Jesus? Assim, como foi, como era? Vai. Eu vim de um berço católico, né? Meus pais foram católicos a vida inteira, nós nunca fomos em outra igreja, nós não conhecemos como funcionam as outras igrejas. Porque no nosso coração não haveria necessidade, principalmente no meu coração, eu não sinto necessidade de sair da minha para ir em outro lugar. Então isso para mim já é um ponto muito bom, porque é um preenchimento meu aqui. Quando eu era criança, eu já tinha essa sede, eu sempre tive muita sede de conhecimento. Mas do conhecimento de Deus, das coisas que Deus, do projeto dele para a nossa vida. E então a minha vida foi muito tranquila. Eu, desde criança, nunca fui uma criança que teve muitos amigos, sempre o básico dos básicos, sempre rezando, porque a gente rezava os terços na época que eu era criança, a gente rezava terço nas casas. O terço foi o ponto de firmeza para a humanidade, para toda a humanidade em todos os tempos. E todo mundo consegue decorar o terço. As Ave Maria, os Pai Nosso, só não os mistérios. Então o povo da minha época rezava muito o terço e nós ainda tínhamos ofício de Nossa Senhora. Além do terço, a gente rezava muito o ofício, desde criança. Então meus pais puxavam o terço, nós rezávamos a dezena. Um puxava outra dezena, o outro puxava outra. Então era assim, e todos nós, meus irmãos, nós somos 9 irmãos. E graças a Deus todos nós fomos educados nessa fé católica. Eu tinha essa sede de conhecimento e quando, ainda na minha infância, na minha adolescência, eu fiquei doente. Eu fiquei doente com reumatismo no sangue e depois me causou muitos problemas de saúde. E eu me lembro que eu estava de cama, fiquei na cama, reumatismo no sangue, lá na cama, menina com 11 anos, corada, forte, bonita. Eu falo bonita, né? Porque é bonita. O povo de Deus é bonito, a criatura de Deus é bonita. Então eu vejo assim, eu vejo as pessoas bonitas, eu não vejo pessoas feias, cada um com o seu estilo. Então isso é muito bom para a nossa vida. Então ninguém é feio. Falo que nós somos seres únicos. Sim, e isso é muito importante para a nossa vida. E eu estava na cama e meu pai estava no galpão, que era horário de café da tarde. E ele joelhou e estava rezando para a minha cura. Quando eu fiquei sabendo, aí eu levantei, sem saber disso, levantei e fui para a janela ver um avião que estava passando, um avião que jogava fumaça. Aquilo para a gente era novidade, né? E eu levantei e fui para a janela. Quando eu estava na janela, o meu irmão chegou do café que tinha ido levar para o meu pai e falou: o pai estava no galpão de joelho. E aquilo me causou uma certeza de que eu ia sarar. Eu não sabia quando e nem como. É a fé, né? Mas eu sabia que eu ia sarar. Vontade de chorar já. Então, que eu ia ser curada daquilo que eu estava ali, que eu não sabia, ninguém sabia nem o que era. Eu cheguei em especialista e tudo, mas me tratei 14 anos. 14 anos. Porque aquilo lá complicou e eu fiquei me tratando 14 anos.
Nunca fui no centro, nunca fui no benzedor, no raizeiro, nada. Era a igreja católica. Quando dava para ir à missa, e o terço. E o ofício. O terço a gente tinha o hábito, assim, eu não falo hábito, porque o hábito é uma coisa muito, muito artificial. Nós tínhamos um conceito fervoroso também a ladainha de Nossa Senhora. Além de rezar o terço, nós rezávamos também a ladainha. Sempre muito marianos, né? Então era isso, foi que me cativava muito. E aí eu continuei caminhando. Quando foi, tive uma adolescência tranquila, porque eu estava doente, mas eu me tratava, não deixava os remédios, não deixava de ir um médico certinho, e fui me tratando. Aí passei a minha adolescência, a minha infância, toda a minha adolescência já entrando na vida adulta, mas sempre com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu fazia um tratamento seríssimo. Além de tudo isso, eu fiz um tratamento seríssimo, com muitos remédios fortes. E remédios tudo controlado, inclusive antidepressivo. Porque o reumatismo me causou um dano grande no meu organismo. Mas graças a Deus, quando foi já... Me casei assim, namorei, casei, né, casamos, né, no caso, mas continuando os tratamentos. Indo os médicos certinho, gradativamente com os tratamentos, rezando. Depois eu entrei na cruzadinha, que naquele tempo a criança ia, o adolescente ia para a cruzada, era aquele da fita amarela. Depois a filha de Maria, fui filha de Maria também, com as fitas azul, tudo esse caminho nós fizemos. E a gente rezava muito na região que a gente morava, nós era arrendatário, e de vez em quando a gente mudava de local. Todo lugar que nós chegávamos, a gente chegava, ninguém ali rezava, só nós. E aí vinham os outros rezar com nós. E aí meu pai era convidado para rezar nas comunidades. E a cavalo, nós tudo, né? Longe. Morava em fazenda, assim, sítio. Sítios, fazendas. Então a gente rezava nas casas, rezava a via sacra. Porque meu pai ele tinha um conhecimento maior da igreja, porque ele foi seminarista. O meu pai queria ser padre, mas aí aconteceu um episódio na família dele, ele teve que sair e assumir os trabalhos do filho mais velho. E foi ajudar meu avô. E aí casou, filha. Casou, mas ele tinha um conhecimento, ele tinha uma Bíblia. Então, todo o caminho que eu fui fazendo, foi escutando meu pai ler a Bíblia. Era uma Bíblia só, então ele lia, fechava e guardava. E quando ele lia o Atos dos Apóstolos, aqui meu coração enchia. Falava, um dia eu vou ver esse Atos na prática. Pessoas curadas, pessoas que eram libertas. Então aquilo me cativava muito. E eu, como criança ainda, então eu tinha todo esse carinho com a palavra de Deus. E por isso eu tive uma vida muito tranquila. Não haveria necessidade de eu sair de um canto para outro. Não, ali eu permaneci e ali eu continuei permanecendo até hoje. Por graça de Deus. Não era por não ter dificuldade. Ele tinha dificuldade. Então, mas graças a Deus, era ali no nosso dia a dia, buscando o básico, trabalhando e rezando. Como diz o italiano, ore e labore. Nós somos de família italiana, né? Então, reza e trabalha. E assim a gente foi caminhando. E com isso, a minha trajetória de vida toda foi assim. Sempre, eu tenho no meu coração sempre esse cooperar. Então, todo mundo ao meu redor, que eu podia cooperar, minha filha, as minhas coisas eu deixava para lá, que não era coisa de primeira necessidade. Aquele que precisava, eu acolhia. Eu ia, essa cooperação. Então, isso já veio de mim desde antes de eu ser gerada. Na verdade, é a obra de misericórdia que a senhora sempre praticou, né, dona E com isso, me preenche o meu coração e nada me falta. Então, o que acontece? Deus, na misericórdia, conforme eu vou realizando esse trabalho de cooperação, nada me falta. Então, o básico, sempre Deus providencia, eu nunca tive dificuldade em aceitação do básico, do simples. Então, é esse estilo de vida. Você tem inteligência emocional. Esse estilo de vida maravilhoso. Eu me sinto muito amada por Deus. Então, eu não me preocupo com o amor dos outros de fora. Fala, quando eu não gosto de fazer, não, o que basta é que Deus me ama. O amor do homem, do humano, é falho, é muito vago. Basta que Deus me ama. Se Deus me ama, tudo aí dentro, isso né? aqui, tudo vem por acréscimo. Eu não preciso me preocupar com o que os outros vão pensar de mim ou o que deixa de pensar, não. Porque eu tenho que me ocupar daquilo que Deus pensa. Então essa sempre é a minha trajetória, é o meu coração. O que Deus pensa é o que conta. Então o que Deus pensa de mim?
E o que eu posso melhorar naquilo que Deus pensa de mim? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. O que eu posso ajudar o outro a melhorar? A senhora cuida de dentro aqui, né? Sim, daqui. Então eu falo, Senhor, se alguma coisa me magoa ou me entristece, eu falo, Senhor, o Senhor é mais que isso. Deus é mais. Eu não posso me prender em tão pequenas coisas para me ficar acabrunhado. Não, Senhor, isso não é meu. Vem em meu socorro. Aquilo desaparece. Então essa é a minha trajetória, a minha vida desde criança. Desde criança, eu sempre, mesmo sem conhecimento dessa profundidade, e eu tinha já isso no meu coração. Desde criança. Então, em casa com a minha mãe, eu sempre fui muito cooperadora com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Então, não tinha esse negócio de eu ficar sentada e os outros fazendo serviço, não, seja o que fosse. E eu estava ali junto. Sempre servindo. E eu levantava e ia junto, fazer junto. Porque aí todos terminam, todos sentam, todos vão cantar, vão rezar, vão brincar. Então, essa sempre foi o que estava dentro de mim e foi saindo, foi transbordando, foi transbordando. Então, essa é a minha trajetória. Não vou dizer para você que eu não tive pecados. Às vezes eu falo, mas Rosa, mas você ainda está fazendo essa bobeira? Ô, filha, isso não. Que linda! Não precisa disso não. Deixa isso aí para os pés da cruz de Jesus e retorna a sua vida em Deus, né? Acolhendo aquele. Eu vou no Efésios, a leitura da Bíblia me cativa muito. Então, desde criança que eu te falei, escutando meu pai lendo a palavra para nós, aquilo me chamava muita atenção. Eu nem sabia ler na época, mas só de ouvir o meu pai, aquilo me despertava. Só queria viver aquilo. Queria viver aquilo. E queria e sabia que um dia eu não sabia como e nem quando, mas sabia que um dia aquilo ia se realizar. E sem eu saber que um dia eu ia ajudar o Senhor nessa obra. Eu tô aqui pensando já que a senhora vai contar. Que eu sei um pouquinho da história dela, então assim. Nossa, maravilhoso. E aí, quando eu leio Efésios 6, que fala, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os espíritos malignos. Então, não é contra a pessoa que nós temos que lutar, é contra o mal que está ali querendo derrubar ela. Então, por isso essa cooperação. Esse cooperar com o irmão. Então, eu não tenho medo de chegar para uma pessoa e falar, ó, o caminho que você está trilhando não te leva ao céu, não te leva à paz. Você trilha para cá. Quando Deus coloca para mim, eu não tenho medo de falar, porque eu vejo na prática. Então, olha, não é bom que você caminha por aí, porque isso aí vai te levar lá. Tá fazendo sem falta, retorno. tá fazendo falta no cenáculo, viu, mocinha? As palavras dela, meu Deus. Então, o que acontece para mim? E eu falo muito para as pessoas, quem reza, se você reza, a primeira pessoa a ser transformada tem que ser eu. Eu não posso querer a transformação do outro só. Eu tenho que eu me transformar, porque muitas vezes exijo do outro, mas a gente está praticando o mal. Ontem no cenáculo a gente falou um pouco sobre isso, assim, o quanto a gente é cruel com o outro. Sim. E quanto a gente quer passar pano quentinho na gente, Sim, sabe? ou até nos nossos. É. Não, então, primeira coisa, não, você reza, ótimo, Transformar e tem que o rezar. nosso coração. Primeira pessoa que reza é que tem que ser transformada. A mudança tem que vir em mim. Eu tenho um livro que chama Desafio de Amor, do Amor. Sim. Desafio de Amar. São 40 dias que você lê e você vai colocando em prática com o seu cônjuge. Sim. E fala muito sobre isso. Sobre eu me mudar para eu... Ninguém muda ninguém, né? Sim, sim. Então, e é incrível que às vezes até muda. Às vezes você reza pela pessoa, ela até muda. Mas eu começa continuo aqui. mesmo. Eu continuo mesmo rancoroso, encrenqueiro, briguento, exigente, exigindo a perfeição do outro. Não. Eu não tenho que exigir perfeição de ninguém. Eu tenho que orar e ajudar ele a ver o erro que está acontecendo, que ele pode enxergar e fazer uma nova trajetória. Mas isso tem que brotar do meu coração. Então, esse sempre foi o meu projeto de conversão, a começar comigo. Se eu rezar uma Ave Maria para alguém, eu rezo pelas pessoas, mas primeiro de tudo, eu tenho que me preparar para rezar pela pessoa. Por quê? Porque não basta a pessoa, eu rezar para ela aqui, e ela lá na frente, ela para pegar o mesmo caminho errado. Então, isso que é importante da evangelização, é ensinar a pessoa a sair daquele caminho ruim e trilhar o caminho melhor para ele. O que é melhor para hoje. É uma das obras de misericórdia, Sim, né, sim. Rosa? Porque, assim, uma das obras de misericórdias espirituais é você
é você orientar o outro Sim. quando ele estiver errando. Sim, com porque é palavra, e é misericórdia, palavra de Deus. exatamente. Se o teu irmão pecar contra ti, chama ele em particular. Vem cá, né? Né? Explica certinho. Às vezes comigo acontece, como eu sou costureira, às vezes as pessoas chegam tão com tanto problema e já quer logo vai jogar o balde, chutar o balde. Não, filho, não é por aí. A igreja está no nosso meio. Busca a igreja. Busca o sacerdote. Se for necessário um médico, busca um médico. Vai se tratando e caminhando entre as duas coisas juntas. Aí eu ainda falo, eu fiquei doente na minha infância e eu não deixei o tratamento, de fazer só o tratamento, não. Era o tratamento e o Senhor. O tratamento, a oração, a igreja. A igreja que é um todo, a oração, o bem-estar, o acolher o outro, se acolher em primeiro lugar. Aprender que você também precisa do seu momento de recolher. E o outro tem que respeitar o seu momento de recolher. Então, e é difícil. É uma das coisas mais difíceis isso. É as pessoas reconhecer que nós também precisamos nos recolher. E às vezes as pessoas veem a gente assim, participando na igreja, estando bem ativa, estando rezando todos os dias ali. E às vezes, o que eu sinto? Que as pessoas acham que a gente nem é humano. Sim. Acha que a gente não pode nem dar um tropeço. Sim, sim. O quanto também o julgamento, né, Sim. do outro com a gente com o outro, faz com que as coisas não caminhem assim. Por quê? E aí eu vejo muito isso na minha família. Nossa, você tá tanto na igreja, você ainda faz isso? E muitas vezes você não está nem errando. Ele está vendo um erro onde não tem. Entendeu? Muitas vezes ele está vendo um erro onde não tem erro. É um meio. A forma a perspectiva de como a pessoa enxerga. Sim, é o enxergar do jeito que ela quer que seja. Então ele vem e fala, eu não vou ser o que as pessoas querem, eu vou ser o que Deus quer. Olha aqui, o coração tá até apertando. Eu vou ser o que Deus quer. E eu tenho esse, sabe os discípulos de Emaús, quando eles foram caminhando com Jesus, o coração queimava. Uhum. Dependendo da situação, meu coração queima. Eu falei, os discípulos de Emaús está aqui, está queimando. Meu coração também, tá né? Aperta assim, dá um aperto assim, gostoso no coração. Sim. O meu queima mesmo. E eu já sei que Deus está aqui falando comigo. Eu estou presente. Enquanto eles caminhavam com Jesus, ele fala, enquanto nós caminhávamos com ele, nosso coração ardia. Aquele que está caminhando com Jesus, o coração arde, o coração acelera. Muitas pessoas estão achando que está doendo o coração e não é o Espírito Santo agindo. É um aperto gostoso, é uma coisa assim, maravilhosa. uma coisa que vai preenchendo. Né? Isso, vai preenchendo, não aperto. Vai preenchendo. Parece que assim, parece que está ficando grande, sabe? Né? É muito bom. Então na trajetória, Deus vai nos dando esse conhecimento dos dons. De como os dons agem em nós. Porque tem os dons, cada um deles tem o seu diferencial de agir em nós. E nós precisamos conhecer essa profundidade dos dons. Dons é coisa séria. É cura, é libertação, é salvação. Dons não é mágica, não. É muito pelo contrário. Dons é realidade de Deus em nós. Por isso nós precisamos conhecer como os dons agem em nós. Isso para mim, aí eu vou chegar um pouquinho mais para frente. Passei toda essa infância, toda essa minha juventude, mas na sede de Deus. Aí fiz cursilho, eu e o Emanuel fizemos um cursilho, na época tinha um cursilho de cristandade, que fala da Igreja Católica, nós fizemos o cursilho. E ali no cursilho eu aprendi muita coisa. Ali que o Senhor foi brotando, sabe, um desejo de ajudar na transformação daquilo que precisa ser transformado. Não é aquilo que eu quero, aquilo que precisa ser transformado, e que está nas minhas mãos muitas coisas. Aí fizemos o cursilho. Manda mensagem pra Dani do seu celular. Fala que eu vou atrasar um pouco, porque eu não vou cortar ela não. E aí o que acontece? Veio o encontro de casais com Cristo. Nós fomos convidados, fizemos o primeiro em Martinópolis. Eu fiz o 23º. E daí já começamos a pregar nos encontros, que já tinha uma bagagem boa. E já fomos pregar sobre Nossa Senhora, sobre a oração. E ali caminhamos até o ano passado. E o ano passado ainda pregamos no encontro. Não esse último, o outro do ano retrasado. Porque o ano passado teve, mas eu não sei que época foi, mas fomos pregar no encontro.
E aí o que acontece? Deus vai fazendo essa obra. Aí veio a Renovação Carismática Católica, que É era o aí ato que eu dos queria que a apóstolos. senhora chegasse, porque assim, lá a senhora sentiu esse arder no coração. Quando a senhora ouviu o pai falar do Atos dos Apóstolos, agora a senhora vai me falar da renovação, que foi assim a sua missão, né? Aí o que Deus vai preencher toda aquela perspectiva que eu tinha, aquele desejo no meu coração, Do de servir, conhecimento, né? De viver aquilo. de viver aquilo. E aí Deus veio a Renovação Carismática Católica. Quando veio a Renovação Carismática Católica, eu já conhecia algumas coisas, porque em Nova Andradina meus irmãos participavam, e tinha um ministério muito bom. É um encontro excelentíssimo. Na época, nossa, o povo fervoroso, e aí veio para Martinópolis. Quando começou em Martinópolis, a gente nem sabia que seria aquela época, mas aí de repente surge a mulher do vice-prefeito, a Neuza Pellegrini, implantou a Renovação Carismática aqui. Ah, minha filha! Isso, 1900 bolinha. Isso, eu não lembro a época, o ano eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro o ano. Menina, aquilo Deus foi derramando, cura, libertação, restauração. E aí nós mergulhamos de cabeça. Eu ainda tenho assim uma facilidade, porque eu posso ter o que eu fazer em casa, mas a partir do momento que eu saio dali para prestar o serviço, o que ficou, fica lá. A senhora tem foco direcionado. Não fico na preocupação, eu fiquei em casa, o que eu tenho que fazer? Não, ficou lá. Em tudo. Se eu vou trabalhar, quando eu trabalhava também no Código de Costura, era a mesma coisa. Saí de casa, o que ficou, ficou lá. Ali eu fui para outra esfera, com outra missão. E aí trabalhei muitos anos na Cura e Libertação, fizemos muitos encontros bons, muitos congressos da Renovação Carismática, fizemos na Canção Nova, fizemos em São Paulo, na Aparecida, aqui em São José aqui em São José do Rio Preto. E aí Deus foi me preparando, então por isso hoje eu me sinto assim, muito preparada para aquilo que Deus fala. E isso Deus foi me dando uma firmeza na palavra. Então quando a pessoa fala assim, você prega tal palavra? Nossa, Qual é o tema? Tanto. Demais. Tranquilo. O próprio Espírito Santo, na misericórdia, vem dando todas as palavras A senhora é certas. aberta, na verdade, a senhora é completamente aberta, assim. E isso me trouxe muita paz. Pro espírito, né? Pro espírito. Muita paz, muita paz. E tudo que se eu tiver qualquer ocupação, ou aquela agitação, que não é nem uma preocupação, é uma agitação, eu falo, Senhor, é o Senhor querendo me falar algo, ou é o meu humano querendo falar mais alto? Porque o nosso humano tem hora que quer nos derrubar, com ideias, com pensamentos ruins, quer nos distrair da presença de Deus. Então, se é o Senhor querendo me falar algo, aquilo desaparece na hora. Eu disse, o Senhor vai me falar algo hoje, vou ficar atenta. De repente chega uma pessoa, dá de bandeja. Aí a senhora ficou na renovação durante quanto tempo? Não, fiquei na renovação até hoje. Não, mas a senhora serve ainda? É serva Sim, da renovação? estou. Meu Deus do céu, que lindeza! Sou da intercessão. Meu Deus, que lindo! Sou da intercessão. Vive ainda Vive. servindo. E assim, o que eu penso? Uma questão, porque assim, muitas pessoas vêm falar com a gente, né? Onde a gente está? E eu falo que Jesus usa muito a gente, e vai muita gente lá na casa da senhora. Vai. Porque assim, ó, porque deve ir muita gente lá, não só para levar a costura. Sim, às vezes a pessoa vai e fala assim, olha, você conversa um pouquinho comigo? Meu Deus, que lindo. Eu estou precisando de uma palavra que me dê direção. Vamos sentar e vamos conversar. Eu não tenho medo de largar tudo que eu estou fazendo. Isso aqui depois eu faço. Ah, mas você tem que... Não, isso aí depois. Agora é a obra de Deus que vai. Cooperação, que a senhora diz, que a senhora fala sim, que faz sim. Desde criança. Não tem problema. lindo. Então eu vejo em mim, eu não vejo tempo ruim. Eu vejo graça de Deus derramando. Olha, eu tô ficando mais atenta às graças de Deus na minha vida e assim, mais atenta aos detalhes. Sim. E eu vejo a mão dele muito no acontecer, no permitir que aconteça. E do não acontecer também, eu vejo muito a mão dele hoje. Hoje eu não vejo que não deu certo isso. Alguma coisa assim na nossa vida. Não deu. Não.
não foi como Deus quis. Tô ficando mais atenta nesse sentido, sabe, Rosa, porque tudo é Ele. Porque muitas vezes ele Tudo realizou é o projeto ele. dele, nós não vimos. Nós achamos que ela tinha que ser longo. E o que ele queria... Às vezes eu estou na missa, é uma experiência que eu faço no meu dia a dia, às vezes eu estou na missa, uma palavra do cântico, uma palavra. A Senhora, o Senhor já realizou a sua obra aqui, né? Porque eu preencho, na hora, cai no meu coração. É. Porque era aquilo que Deus tinha para mim ali. Então, quando eu vou para o encontro, eu não me preocupo, Deus, não senti nada. Eu falei, Senhor, quem falou que eu preciso sentir? O Senhor está. Sempre esteve. O Senhor está. Sempre está, E onde o sempre Senhor está. está, a sua obra vai realizando na tranquilidade, na surdina. Deus não faz alarde muitas vezes, não. Às vezes ele faz. Não quer dizer que ele não vai fazer um alarde quando ele precisa, mas às vezes não. Às vezes é na calma, na tranquilidade. Nossa, aquele dia que eu achei que... Olha a palavra que aquela pessoa falou. Maria, Que não maravilha. pode levar para casa. Que maravilha essa palavra, meu Deus. Hoje que eu percebi que aquela palavra, o efeito que ela está fazendo hoje. Então isso que é muito importante. Porque Deus, Ele é eterno. Ele é eterno em tudo. Mas nós precisamos saber lidar com isso. E para isso nós temos que passar pela igreja, pelos movimentos, pela catequese do Evangelho. É lendo o catecismo da Igreja Católica, é rezando, é vendo a vida dos santos. Eu sou muito de vida dos santos. É nossos exemplos, Eu aprendo né? muito com a vida dos santos. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, não, filha, porque você não compreendeu. Mas fica tranquila que uma hora Deus vai te dar essa compreensão. Começa assim. Não deixa de rezar. Não, mas eu não sinto. Não é para sentir. Deus realiza sem que nós sentimos. Mas tem hora que você vai sentir também, viu? Fala, fica tranquila. Fica tranquila. Meu Deus do céu, quanto aprendizado. Acho que eu vou ter que assistir esse podcast, acho que umas trocentas vezes. E os dons, conhecer os Coisa dons, mais os dons do Espírito linda. Santo. O que os dons fazem em nós? Para que Deus deu os dons? Como eles se realizam na nossa vida hoje, nesse tempo presente? Porque a gente vê lá no faça, nossa, Deus realizou tanta coisa, como que isso aconteceu? Não, vai para os encontros. Foi nos encontros que eu fui aprendendo a lidar com os dons. Que lindo. E aí Deus realiza. E continua realizando. E continua né? realizando. Sim. E eu não pretendo parar não, viu? Eu estou com 73 anos. Mas eu não pretendo parar, porque você está idosa. Que idosa? Quem falou que o idoso tem que parar no tempo? Não, enquanto a vida, enquanto meus olhinhos o meu coração está batendo, eu estou viva. Filha, não tem que parar porque é o idoso. Não, o idoso é que Deus quer realizar por ele, porque ele tem muita bagagem boa, porque ele já viveu muitas coisas. A experiência de vida do idoso, Deus usa muito, 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 muito. Que lindo. Que Então lindo. isso Deus vai realizando a obra de salvação. Ai, meu Deus do céu, muito obrigada. Vai ser o primeiro de muitos, viu? Tá bem, Porque então você vai vir tô aqui ensinar muito a gente. Veio? E aí, pra finalizar esse, Sim. Rosa, se você morresse hoje, que mensagem você deixaria pro mundo? A mensagem que eu deixaria para o mundo: busquem Deus verdadeiramente. Vida de conversão. Vê aquilo que pode ser eliminado hoje, deletado. Não, eu sou xingão? Vou parar de xingar. Vou buscar outra coisa para pôr no lugar. Louvores a Deus. Glorificado seja Deus. Está ruim, mas glorificado seja Deus, vai melhorar. Glorificado seja Deus, porque tudo é glória dele, Dai não é graças minha. em todo Em tempo. todos os momentos. E que não deixe a igreja está no nosso meio, porque a igreja é o ponto fundamental. Sem a igreja nós não conseguimos chegar no céu. Porque sem o templo nós não conseguimos nos reunir. E essa reunião na igreja, com a Santa Missa, com aquilo que ela tem para nos favorecer, é o que nós precisamos. Ela está no nosso meio. Ai, que linda, muito E Jesus está lá. obrigada. Principalmente o Jesus Eucarístico. Jesus é um lindo na E a nossa vida. experiência da Eucaristia. Minha filha, fui na Eucaristia e Deus foi um milagre. Tipo, Até hoje. Você vai falar sobre isso ainda, que eu quero que você conta. Eu conto. Porque é lindo. Muito É obrigada maravilhoso. pelo seu sim. Viu? Te amo, te amo. Deus nos abençoe e até uma próxima.